Você quer saber o CPF do anticristo? Eu aprendi com um amigo recentemente, eu vou falar para você. É 666-666-666-666. Anotou aí? Então agora você já sabe o CPF do anticristo, amém? Bruno César aqui e hoje adivinha sobre quem nós vamos falar? Sobre ele mesmo, sobre o anticristo, esse personagem, então, que as pessoas fazem tanta confusão, alguns morrem de medo do anticristo puxar o pé de noite, mas hoje você vai aprender algumas informações importantes e eu creio que você vai ser muito edificado. Então, esse personagem muitas vezes é considerado um personagem meio místico, né? As pessoas criam tantas teorias, mas tem muito achismo. E o meu convite para você nesse vídeo é para que a gente olhe para a palavra apenas, amém? Se você quer saber o CPF do anticristo, eu aprendi com um amigo recentemente, eu vou falar para você. É 666-666-666-666. Anotou aí? Então agora você já sabe o CPF do anticristo, amém? Isso é uma brincadeira. Eu queria começar dizendo que não importa o quanto você estude as escrituras, nós não temos uma base doutrinária para afirmar especificamente quem é o anticristo. Só vai dar para isso acontecer depois que ele se manifestar, depois que ele for revelado. E você vai entender um pouco nesse vídeo como é que isso vai acontecer ou em que consiste esse conceito da revelação do anticristo, amém? Então vamos lá, primeira informação sobre o anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 ao 8, o apóstolo Paulo está dando algumas instruções para a igreja de Tessalônica. Ele está ensinando sobre algo. E aqui eu quero deixar uma observação, hein? Tem muita gente que fala assim, eu não vou estar aqui quando o anticristo se manifestar, porque eu sou igreja, eu vou ser arrebatado, então não preciso falar sobre ele. O problema é o seguinte, o apóstolo Paulo dizia que ele costumava ensinar sobre essas coisas que ele está citando ali nesse contexto. Ele está falando sobre o fim dos tempos, está falando sobre arrebatamento, está falando sobre o anticristo. Então, para alguém dizer que falar sobre o anticristo não é importante, vai ter que condenar as coisas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu não te aconselharia a fazer isso. Amém? Então, sim, é importante falar sobre esse personagem, porque ele está dentro das Sagradas Escrituras. E se Paulo costumava ensinar sobre esse assunto, e inclusive alguns apóstolos tinham o hábito de falar desse personagem, então, com certeza, é importante que a gente possa estar estudando sobre o assunto. Amém? Agora, o apóstolo Paulo ele vai dizer da revelação do iníquo. O iníquo ali é o anticristo. O anticristo, na realidade, ele tem muitos nomes que são citados na palavra de Deus. O apóstolo João usou o anticristo, que é o mais conhecido ou mais famoso. Mas Paulo vai falar o iníquo, o filho da perdição. Nós temos, por exemplo, o profeta Daniel que vai falar o abominável da desolação, o homem vil, né? O Senhor Jesus Cristo usa essa expressão no Sermão do Monte das Oliveiras, o abominável da desolação, entre outros nomes que você pode encontrar nas Sagradas Escrituras, todos se referindo a esse mesmo personagem que é o anticristo. Tem também a besta que nós vemos em Apocalipse. E algumas pessoas falam sobre besta, né? Eu gosto como meu irmão Rodrigo Silva fala, a besta não é quando você fala assim, fulano é besta, como ele é um tapado, né? Não, não é isso. Ele está falando a besta ali, é a fera, ele é feroz. Você tem uma ideia, só para dar um exemplo prático, se você já assistiu o filme dos X-Men, a gente tem ali a fera, o fera, aquele homem azul forte, lembra? Então, a fera, se você for ver no inglês, é beast, que seria a besta. Passa a mesma ideia. Então, quando a Bíblia fala a besta, está falando feroz, a fera, aquele que tem sangue nos olhos, né? Como os meus amigos das artes marciais aí gostam de falar. Então, o que acontece é o seguinte, esse anticristo, esse homem vil, ele vai vir, ele vai fazer coisas terríveis. Mas o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8, ele nos mostra algo muito específico. Ele mostra o seguinte, o apóstolo Paulo ensina que antes disso vai haver a apostasia. Na realidade, a igreja de Tessalônica, eles estavam achando que estavam já na tribulação, porque eles estavam sendo muito perseguidos, muitos irmãos estavam sendo assassinados. Ele fala, olha, antes de começar a tribulação, primeiro vai haver a apostasia, e alguns acham que o pessoal vai apostatar da fé, vai esfriar o amor. Não é isso. Apostatar da fé é separar da fé. Apostatar do amor é separar do amor. E a apostasia é separação. A palavra apostasia é derivada da palavra grega apostasia, que significa separação. Ele está falando da retirada da igreja da terra. Ele diz, primeiro vai ter a apostasia,
e a revelação do iníquo. Então, primeiro é tirado aquele que o detém, que o apóstolo Paulo fala nesse texto, e depois é revelado o iníquo. Então, o anticristo ele só pode se manifestar depois que a igreja é retirada. Bruno, então, mas ele está por aí. Se o arrebatamento está às portas, como cremos que está, realmente, ele já está por aí, mas ele só vai se manifestar depois que a igreja é tirada. Pô, mas fulano, aquele líder, fulano, pode ser ele? Irmãos, pode ser, pode não ser, é tudo um grande achismo. Baseie a sua fé apenas na palavra de Deus. Amém? Então, beleza. Então, eu vou te dar agora algumas informações sobre esse personagem. Primeira delas, como que ele se manifesta? Ele se manifesta fazendo uma aliança. Algumas pessoas acham que a tribulação vai começar com o arrebatamento. Na verdade, não. O arrebatamento acontece depois do anticristo se manifesta. Não sabemos se vai ser segundos depois, horas, minutos, dias, semanas, meses, não sabemos, quem sabe anos. Não tem como saber. Agora, depois que a igreja é retirada, o anticristo pode se manifestar. Quando é que ele se manifesta? Quando ele faz uma aliança por 7 anos. Isso é descrito lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, onde nós temos algumas informações ali sobre o anticristo. Ele vai fazer uma aliança com muitos, e essa aliança envolve a nação de Israel. Como que a gente percebe isso? O texto fala muitos. E por que envolve a nação de Israel? Porque ele vai quebrar o pacto na metade da aliança. E esse pacto consiste em impedir o sacrifício de animais ao Senhor. A nação de Israel, ela não crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Pelo menos a maioria deles, ok? Os judeus na sua maioria. Até existem alguns judeus que são messiânicos, eles creem em Jesus. Mas a maioria não. Ou seja, eles oferecem o sacrifício de animais. Alguns até que não, hoje em dia, tem alguns que oferecem, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Vai chegar um tempo em que eles vão levantar o templo e eles vão voltar a oferecer sacrifícios ali. Nós, cristãos, não oferecemos porque Jesus ele foi o sacrifício perfeito, mas os judeus vão voltar. Provavelmente o anticristo vai vir fazendo alianças políticas e ele vai fazer um acordo onde os judeus vão poder construir o templo e ou oferecer sacrifícios. Mas na metade dos 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto. E aí nós temos algumas coisas para considerar. Primeiro, algumas pessoas acham que a nação de Israel vai aceitar o anticristo como se fosse o Messias, mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que ele vai fazer uma aliança. Como isso vai acontecer, não sabemos. Por exemplo, pode ser um líder, uma autoridade que vai se levantar, vai fazer um acordo ali com a nação de Israel e com muitos outros povos. Para quê? Para a nação de Israel construir o templo e depois voltar a oferecer sacrifício. Ponto. Eles não precisam receber ele. Eles constroem o templo, mas eles estão esperando ainda que o Messias vai chegar. Como eles estão esperando agora? E aí o que vai acontecer? Depois disso, na metade da tribulação, ele vai impedir isso. Aí algumas pessoas, ele vai ter que ser um judeu, porque para ele sentar no templo, não, irmãos. Na realidade, se você olhar Daniel capítulo 11, fala de Antíoco Epifânio, que era um tipo do anticristo. E esse cara, ele foi lá em Israel e ele fez muitas coisas que o anticristo também vai fazer. Ele invadiu Jerusalém através de guerra e ele profanou o templo, sacrificou uma porca lá dentro do templo, ele fez uma série de coisas terríveis dentro do templo. E o anticristo provavelmente vai fazer a mesma coisa. Então, olha quantas coisas e mitos a gente já quebrou. O anticristo não tem que ser considerado um Messias pelos judeus. Muito pelo contrário. Ele pode fazer isso de forma completamente diferente. E ele pode, na metade da tribulação, invadir Jerusalém através de guerra, como alguns outros tipos dele na história já realizaram. Então, nós sabemos que o anticristo ele vai se levantar fazendo uma aliança por 7 anos e nós sabemos que na metade dessa aliança ele quebra esse pacto. Amém? E agora mais algumas informações. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, é o texto que eu já citei para você das 70 semanas de Daniel, nós podemos perceber que a Bíblia vai dizer que o povo do anticristo destruiria a cidade e o templo depois da morte do Messias. Jesus foi crucificado provavelmente entre o ano 30 a 33 depois de Cristo. Só que o que acontece é que depois de um tempo, teve um povo que destruiu o templo e a cidade, que foram os povos romanos. Só que na realidade existe uma guerra muito grande, porque Roma, o Império Romano não existe mais, mas aqueles povos eram árabes, então pode ser um árabe, pode ser um romano, um italiano, alguém da União Europeia, só que no final das contas pode ser qualquer um de uma nova ordem mundial, se for como se fosse um Império Romano revivido, enfim. São todas teorias que podem ser ou podem não ser. Tá? O fato é que aquele povo destruiu e de alguma forma um descendente daquele povo vai se levantar. Um árabe, um muçulmano,
um europeu, um italiano? Não sabemos, são todas teorias, tá certo? Agora, o anticristo ele vai realizar tudo isso e aí vamos para algumas informações que já está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, que fala da besta. E se você ler lá, você vai perceber que o anticristo ele vai ter um império político, ele tem alianças, ele tem 10 reis ali, ou 10 líderes que fecham ali um governo com ele, e então ele tem aliança política. Inclusive, ele vai ter que ser um cara que tem uma diplomacia muito forte, porque antes de fazer a tribulação, ele vai fazer uma aliança entre Israel, muitos povos e tudo mais, para gerar uma forma de se construir ou para ter adoração dentro do templo. Amém, irmãos? Então, ele é um líder político, ele é um líder religioso, porque ele exige adoração, ele é um líder militar, porque nós vamos ver que ele também depois começa a invadir com guerra, ele vai perseguir a nação de Israel e ele também é opressor. Ou é do jeito dele, ou ele faz a decapitação, ele assassina, tá certo? Então o anticristo ele vai ter todas essas características no seu império. Além disso, nós percebemos que nos 7 anos de tribulação, em uma metade o anticristo vai ter uma forma de governo, mas na segunda metade ele vai ter uma outra forma de governo muito pior. Ele vai se levantar com grande ira. Por isso alguns acreditam que ele vai ser possuído, porque a Bíblia vai dizer ali que o diabo, o dragão, deu poder ao anticristo. Parece que ele vai sofrer algum tipo de acidente ou vai parecer que ele ressuscitou. Não sabemos se ele ressuscita de verdade ou se ele arma uma coisa para parecer que ressuscitou. Nós não sabemos. O texto de Apocalipse 13, nós encontramos algumas simbologias e não dá para ter todas as informações. E para fechar a conta, você não tem que ter medo do chip da marca da besta, porque isso só vai acontecer no império do anticristo. Ainda, eu não acredito que seja o chip, irmãos, mas ainda que fosse o chip, um chip hoje ele não pode ser marca da besta. Por quê? Porque se não tem besta, não tem marca, irmão. Primeiro a igreja é arrebatada, depois, sim, se levanta a besta e depois vai ter a marca da besta. E outra coisa, a marca da besta não é uma coisa que simplesmente engana as pessoas. Se você estudar o texto de Apocalipse 13, você vai perceber que as pessoas que fazem essa marca, possivelmente e provavelmente elas adoram ao anticristo. A marca ela traz uma conotação de adoração. Não é alguém que, coloquei o chip, e agora? Não vou ter mais como salvo. Não, são pessoas que fazem conscientemente porque elas servem e adoram a besta ao anticristo. Amém? Acredito que você tenha aprendido algumas informações importantes sobre esse personagem e o principal de tudo, né? Algumas teorias foram quebradas e você não vai ser levado aí por qualquer vento de doutrina, você vai ficar com o que a Bíblia diz. Amém? Então é isso. Vamos estudar sobre o final dos tempos, irmãos, porque essas coisas elas fazem parte da essência do cristianismo. E eu tenho certeza, você que ama o Senhor, o estudioso da palavra, não vai descansar, vai continuar avançando e crescendo nessas verdades. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.